Olá, que bom ter você aqui de novo no nosso podcast As Astrólogas. Esse é o episódio que vocês pediram. Recebemos suas cartinhas pelo correio. Brincadeira, né? Entregamos nossa idade aqui, criadas nos anos 80. Eu escrevi a carta, né, para os programas de televisão de Também, auditório. Até para o Viva a também. Noite eu escrevi. Bom, então recebemos Cadê a esperança que de tem final de nunca? ano, a gente tem que ser. Eu escrevi para o Sonho Maluco, eu pedi para passar um dia com o grupo Polegar. Eu tenho isso na minha Ai, meu trajetória. Deus. Lembra? Eu era uma criança, Lembro. né? Enfim. Mas voltando aqui, né, de novo, corta, continuando aqui, estamos no nosso episódio bônus, o episódio que vocês pediram com as previsões, as possibilidades para o ano de 2025. Olha, gente, um ano que tende a ter muitas viradas de página, e aí você que está assistindo ou escutando o podcast pensando, ah, lá vem elas de novo falar que é um ano de virada, de transformação, aperta o cinto. Olha, a gente sempre avisa aqui no final de ano para você se preparar e se programar. Claro que não é igual para todo mundo, mas a gente tem um clima geral, sim, e que muda muito o tom desse ano de 2024 que a gente está passando agora, né? Astrologicamente, a gente sabe que o ano astrológico só vira lá em março de 2025, mas pô, 2025 já começa com muito movimento, e nesse episódio a gente vai trazer os principais detalhes para você se programar e se planejar. Eu, se fosse você, já dava pausa agora nesse vídeo, pegava um papelzinho, uma caneta e começava a anotar. Boa. Inclusive, Rô, aproveitando, né, já que a gente vai falar aqui dos principais movimentos de 2025, eu quero deixar claro aqui, gente, estou admirando a série que você está fazendo. Por ascendente, você está trazendo ali no seu canal do YouTube, por cada ascendente, todos os movimentos ali. Então, e é um trabalho de qualidade que a gente vê muito pouco por aí, porque inclusive as pessoas falam: "Ai, não, Áries vai ser assim, para Gêmeos vai ser assim". Não é nada disso, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente valorizar, divulgar quando o trabalho é sério, bem feito, que é essa astrologia real. E aí você está fazendo por ascendente, então tu tá craque também, né, Rô? Tu tá Pois craque. então, né? Obrigada, obrigada. Essa série é uma série que eu estou divulgando no meu canal no YouTube, então é uma série onde eu trago as principais possibilidades, previsões para os 12 ascendentes. E por que o ascendente, né, meninas? Quem já nos acompanha aqui no nosso podcast ou nos nossos Instagrams já está careca de saber que é o ponto mais importante do mapa, né? Representa o próprio nativo, a própria pessoa, né? O direcionamento do mapa é todo guiado pelo ascendente. E é através do ascendente que a gente consegue dividir o mapa em áreas da vida. E nessas áreas, daí juntando as pecinhas, a gente consegue ver quais são as probabilidades e possibilidades do ano. Então, é uma série que eu estou gostando muito de fazer. No passado eu já fiz, mas não divulguei muito. E quem quiser conferir, tá ali no canal. Todos os dias eu estou largando previsões para cada ascendente e trazendo os principais movimentos de 2025, que a gente já começa, né? Se a gente for por uma ordem cronológica com uma arte que é aquela, digamos assim, não é uma novidade, né? Não é uma notícia nova, porque ele já está retrógrado desde dezembro. Só que em janeiro ele sai da área de Leão e entra na área de câncer. E aí, câncer, aconchego, né? Ele vai gostar tanto da areazinha de câncer que ele vai ficar ali aconchegado por 4 meses. E aí, garotas, como é que vocês enxergam esse período de Marte passando por Câncer? Primeiro na retrogradação, ali entre 6 de janeiro e 23 de fevereiro, e depois no movimento direto, né? Só saindo então dessa área a partir de abril. Não, só uma parte que eu não quis interromper vocês antes. Isso que a Mila falou da qualidade do trabalho da Rô, que o que eu mais tenho visto a gente falando, quem é de ascendente, quem não, quem tem sol em Sagitário e Peixes vai ter sorte esse ano. Os signos não sei o que vão ter essa. Se a gente mexer na internet, você acha isso. Então, se você quer saber, vai no. Qual é o arroba? É É arroba no Roberta YouTube? Astrologia, canal no YouTube Roberta Astrologia. Façam Boa. isso, por favor, tá? E assim. É essa linguagem que a gente fala. Bom, direto e reto como Marte, né? Se bem que Marte em Câncer Exatamente. não é Marte tão ainda está direto. ali em Se bem que
tô em aqui câncer não é direto tão e direto reto. assim, ele vai indo pelas beiradinhas. Tem gente, esse Marte retrógrado, em Câncer, porque ele já esteve aí, né? Ele vai entrar, ele vai começar a retrogradar ali em Câncer a partir de 6 de janeiro. Isso. Só que ele já esteve nesse Tá. mesmo lugar, o quê? Setembro, novembro? De Sim, setembro a novembro ele foi estava. ali no finalzinho de setembro, outubro, porque em novembro ele entrou em Leão, né? Então, assim, ele vai revisitar esses pontinhos agora. Sim. Por isso que eu estou me preparando psicologicamente, porque desse ano 2024, os meses mais difíceis para mim foi exatamente setembro e outubro. Foram os 2 meses que eu achava que eu ia surtar, que eu acordava chorando, ai, eu não aguento mais, oh meu Deus. Então, e eu tenho um câncer ali na 10 e o Marte pegou bem em cima do meu Mercúrio, que eu estou na profecção do Mercúrio. Então, para mim foi muito relevante esse movimento. E aí eu já estou olhando para ele. Sabe assim, eu já tô sabendo o que é que vem, né? De janeiro ali, fevereiro. Então, eu estou me preparando, porque Marte retrogradando em Câncer, ele está numa debilidade. Então, como a gente estava falando aqui, né? É o momento de conflitos por ali, é o momento de cortes por ali, é um momento mais tenso, é um momento mais difícil, né? Como foi para vocês? Eu não sei, para mim o que foi mais marcante foi queda. Queda mesmo, literal, de Uhum. ter quedas. E não foi uma coisa isolada minha, não, porque é um Marte em queda, né? E eu tô com um Marte proeminente na Revolução Solar. Então, para mim, foi muito claro isso. Agora, eu acho que essa questão da gente entrar até retrógrado, eu acho que vai muito do que a gente estava conversando aqui. O ano não começa fofo, agradável, né? Hum. Eu acho que a É, gente está já carregando as coisas lá de 2024, do segundo semestre. A gente ainda está carregando para agora, para depois, quem sabe, vir a bonança, felicidade, alegria, quando o Júpiter entrar em Câncer também. Mas nesse primeiro momento não é agradável. Eu É, acho que não. é pepino para resolver, sabe? é. E é um pepino para resolver que acho que às vezes a gente não consegue resolver de maneira muito clara, porque o Marte em Câncer é muito reativo, né? Ele perde direção, né? Na verdade, o que É, acontece ele não consegue ser direto, ele não consegue ser assertivo. assertivo. Ele não consegue, não, eu vou ali, vou cortar, porque na verdade ele não é propenso a cortes, no sentido de rompimentos, mas ele briga naquela questão meio passivo-agressivo. Eu quero, mas não quero, eu vou, mas não vou. Então, essa Sim. questão a gente vai ter que ter, de repente, maior. Como é que eu posso usar aqui a expressão? É paciência Cuidado. mesmo, É. talvez, ou então é uma questão de resiliência mais emocional nessa área pela qual Marte vai transitar no nosso mapa, sabendo que é uma coisa que já não é totalmente nova, mas que ao mesmo tempo, se a gente souber lidar com o que vem nesses primeiros 4 meses do ano, depois a gente vai ter um Júpiter entrando na mesma área, né, a partir de junho. Não que Júpiter vá trazer um milagre. Isso é uma coisa que eu Não, quero deixar milagre bem não. claro aqui, né? Isso que eu tenho Júpiter em Câncer, eu gosto muito do meu Júpiter em Câncer. Para mim, ele define muita coisa, né? Que eu Mas ele não faz milagre, né? não, mas ele não é. Então, o que que o Júpiter faz? Isso é uma coisa que a gente faz aqui direto. Quem nos assiste no podcast sabe, a Mila já falou várias vezes, a Nanda também, eu também. Ele expande. Então, se foi cenário de treta e, nananã, e muito emaranhado e muito vucu-vucu, aí Júpiter entrando depois ele vai expandir. Ele pode dar uma varridinha nas coisas, né? Pode dar ajudar a limpar, mas ele também vai mostrar o tamanho do estrago. Tipo, nossa, o que que eu fiz aqui? Entende? Ou então, nossa, que bom que eu segurei a onda, que bom que eu cortei ali, podei o que era necessário. Mas que bom que eu consegui resolver do meu jeito, da minha forma, o que se apresentou, que agora tem um momento de uma abertura. Então, ele dá uma limpada sim, mas ele não vai fazer milagre sozinho. Então, muito do resultado que vem a partir do ingresso de Júpiter em Câncer depende de como você vai administrar esse primeiro período do ano, que não é tão fofinho, né? Esse primeiro período é um pouquinho mais tenso, sim. Total, total. Trazendo para minha vida, assim, compartilhando um pouquinho, ali os meses de setembro e outubro, exatamente esses meses, foi quando eu estava na dúvida se eu abria uma outra turma de mentoria. E aí eu vou trazer o cenário só para a gente tentar traduzir o que é essa aflição, essa angústia.
porque do Martin Câncer, né? De não ter um tempo certo, assim. Então eu tava bem naquela, putz, abro ou não abro, mas eu não tô conseguindo, eu já tô com outro projeto, e não sei o quê. E aí eu tentava abrir, aí eu recuava. E Uhum. aí eu dizia assim, não, acho que não é a hora, não sei o quê. E aí me desanimava, aí animava, sabe? E aí eu pensava em outros projetos, eu não, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Não, 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 vou voltar para isso. E aí é aquele negócio que quero, mas não quero, sabe? Tipo, vai, não vai, e é conflituoso, ou seja, não tem um direcionamento claro, é por aqui, né? Então, Sim. setembro e outubro, aí eu decidi abrir, e mesmo abrindo, eu ainda estava tipo, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, e aí acordava e chorava, e dizia, gente, eu não aguento mais, é muito cansativa, porque é muito emocional nesse sentido, né? Então, e aí eu oscilava nessa questão, mas o Marte passou, chegou em Leão, na minha casa 11 ali, e aí concluí, disse, nossa, foi maravilhoso, que bom que eu fiz, não sei o quê. E aí o Marte vai voltar para Câncer agora, eu tô querendo abrir uma outra turma, ou seja, eu tô É, no cenário que eu vou passar. para mim foi um pouquinho diferente. Quando Marte estava em Câncer ali, entre setembro e outubro, eu estava me sentindo muito motivada e vitalizada dentro dos meus projetos na questão ali, né? E eu já estava com vários, dois, três cursos novos e coisas, e produção, e fiz, e também comecei, voltei a estudar outras coisas, comecei a estudar línguas, tipo, porque para cá na minha casa 9, né? Então, assim, eu estava muito motivada, né, quando Marte estava em Câncer, até eu fiquei pensando assim, nossa, para mim tá ótimo, né? Porque Marte comanda o meu ascendente em Escorpião. Então, para mim, assim, tipo, foi um período muito bom. Quando entrou em Leão, na minha casa 10, aí veio a crise da carreira. Então, eu não vejo a hora de sair de Leão e voltar para Câncer, que eu sei que ele não vai ser tão fácil, mas eu já sei lidar com ele, entendeu? Então eu lido melhor com ele na minha casa 9 do que na minha casa 10, porque a casa 10 também, lembra que é uma casa de exposição, né? As coisas estão mais expostas, né? Elas estão mais Sim. a nossa luz, né? A gente enxerga muito mais. Então, ter um Marte em cima da casa 10 e um Marte numa outra, num ponto angular, às vezes a coisa vem com muito mais força do que num ponto numa casa cadente. A casa 9 é uma casa cadente. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que avaliar quando a gente está analisando um período, né? Por isso que cada mapa é um mapa e cada pessoa vai ter a sua configuração, né? Isso que a gente está sempre falando aqui. É muito interessante. E, olha, vou ser muito sincera, eu não tinha feito esse exercício para mim. Mas O é que porque talvez você não esteja ele tanto como a gente tem. Mas sabe o que acontece? Não, é o Marte é o meu planeta mais forte no mapa. É, Ah, é verdade, até o Muten, né? Até o Correio. mas sabe o que que é interessante? Vocês estão falando, eu estou até olhando aqui. Foi porque assim, quem acompanha a gente também deve acompanhar no Instagram. Eu estou bem, tô bem. E não é só uma questão de falta de tempo. É uma questão de realmente eu estou um pouco cansada da dinâmica do Instagram. Uhum, E aí, vocês falando aqui, eu falei, a única coisa que eu tô lembrando desse período foi isso, que bateu muito com o meu tombo também. Que Uhum. realmente foi uma coisa que o pé dói até hoje, né? E foi nesse momento de Marte em Câncer. E Marte, ele rege a minha casa 11, uhum, Hum, Escorpião. então E foi pode agora ser que caiu isso. Então, total. assim, vamos ver o que que vai acontecer quando ele resolver sair de vez, porque ainda estou um pouco nesse processo, nessa coisa do. Não é uma coisa micro só minha, mas sim de. Tipo, uhum. ah, hoje em dia você faz 6, 8 anos de medicina, mas se você não tiver um Instagram, você Não é ninguém. não é ninguém, E sabe? será? É, Porque eu Hã? não sei se isso não é uma coisa que vendem pra gente, sabe? Vou ser bem sincera. Eu não, vejo. com certeza. E assim, se tiver esse movimento, eu tenho conversado até com alguns clientes mesmo, porque eu tenho feito mapas, pessoas que voltam e falam: olha, eu estou querendo investir muito mais em mim o tempo, no Uhum, meu, no meu estudo, na minha qualidade de atendimento, no que eu vou fazer, do que em ficar produzindo algo para aparecer que nem sempre tem o retorno que a gente deseja. E aí eu comecei a questionar esse tempo que eu estou botando ali, sabe? Que é uhum, um tempo que às vezes eu não estou com as minhas filhas, ou eu não estou.
fazendo Total. outras coisas, um exercício, não sei o quê, porque eu tô. Não, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir. E aí eu Mas tô é meio excelente essa com reflexão que tu isso. está fazendo, Nanda, porque essa questão do fator tempo, até isso é o que a gente estava falando antes da gente começar a Sim, gravar, vai ser um dos temas de 2025, quando Saturno ingressar em Áries e fizer uma quadratura com esse Júpiter em Câncer. Júpiter em Câncer é bom? Está na posição de exaltação? Sim, é bom. De maneira geral, é muito melhor para um planeta, ele entrega muito mais aquilo que ele promete, né? Quando ele está digno, quando ele está com poder de ação, quando ele está exaltado ou está no seu próprio domicílio, do que quando ele está num ambiente que ele não gosta, tipo esse Júpiter em Gêmeos, né? Que está num ambiente completamente fora, né? Ele vai entregar os assuntos jupiterianos de uma maneira mercurial, geminiana, aquela coisa vai e volta, muita volatilidade, né? Às vezes assim muita fala e pouca acabativa, né? Não tem essa palavra, mas assim, tipo, muita iniciativa e pouca acabativa. Isso e deixa muito, a gente muito sem cansado. compromisso às vezes. O que Isso, assim, não é de uma forma pejorativa para os gêmeos, mas é porque é uma coisa muito é descontraída. pueril, é pueril. É É exatamente. pueril, é aquela coisa, o que que é o pueril? É a criança, né? Que É. vai lá, se interessa, agora eu tô brincando aqui, agora eu me interessei por esse outro brinquedo, agora eu gostei mais do brinquedo do coleguinha, também quero, quero brincar com o brinquedo dele, daqui a pouco não é o meu brinquedo, daqui a pouco eu volto. Então é uma coisa mais pueril, é uma coisa mais assim que pipoca, né? Não é algo pejorativo, é a natureza, né, do signo, né? E o planeta vai expressar essa natureza. Já câncer, não. Câncer, ele vai ser daí, ele vai estar mais enraizado nas suas próprias crenças, porque é uma exaltação, mas ao mesmo tempo tem uma questão lunar, então é muito aquela questão emocional também, aquilo que eu Sim, acredito, como que eu me sinto em relação, né, a isso. Então tem uma questão lunar também. Tem um movimento, mas é um movimento diferente. Né? Ele vai se expressar de outra forma. Agora, quando entrar nessa quadratura ali com Saturno, que vai dar a primeira pinceladinha ali em Áries, a partir do dia 25 de maio, e daí junho os dois se encontram, né? 25 de maio, Saturno entra em Áries, daí em hum, junho ele vai fazer a quadratura com, né? Na verdade é o Júpiter que vai fazer a quadratura com Saturno, em junho, dia 15 de junho. Quando os dois se encontrarem, aí que vai ser o Saturno dando uma cortadinha no Júpiter, dizendo: ok, você vai ter que aprender a lidar com o tempo, você vai ter que administrar o tempo de outra forma, né? Você vai ter que diminuir um pouco a pressa das e coisas. aquele negócio, sabe o que me veio à cabeça? Quantas vezes a gente não falou, a gente ouviu, ai, o dia podia ter 30 horas. Ai, o dia podia ter não sei quantas horas. Eu acho que é o Saturno falando para o Júpiter. Não adianta. O dia nunca vai ter mais do que Não, vinte e é. quatro horas. É É. isso. Eu acho que a É. gente tem, enquanto coletividade, enquanto ser humano, a gente tem que aprender a lidar com o tempo, né? O tempo, e o tempo é um grande fator. O não lidar com, não saber lidar com o tempo tem sido um grande fator de doenças, né? Uhum. Então, o Saturno entrando aí, eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar com essa, não necessariamente essa urgência, tem que fazer tudo, tem que produzir, produzir. A gente virou uma máquina de produção. A gente está virando uma máquina de produção, né? Desde que veio as redes sociais. Veio as redes sociais, veio essa coisa, tem que produzir. Se você ficar uma semana sem aparecer, meu Deus, eu já estou perdendo seguidor, eu já estou perdendo dinheiro, eu já estou perdendo. É uma loucura, gente. Então Sim. tem que vir um momento de Saturno em Ares com Júpiter em Câncer para dizer assim, galera, não é bem por aí. E Um sabe que é cansaço. uma coisa que eu já estou percebendo, né? Esse cansaço, de uma maneira geral, que está todo mundo terminando 2024 muito cansado, né? Com esse excesso de estímulo, de informação, de movimento. E aí, essa quadratura de Saturno com Júpiter ano que vem, ela vai realmente, é entre dois cardinais. Então, é um novo momento dessa administração do próprio tempo. E como Júpiter está muito ligado também à questão da nossa temperança, do nosso otimismo, daquilo que a gente acredita, da nossa fé, da nossa capacidade de expansão,
ela é uma expansão que ela vai encontrar essa barreira do tempo, e aí você vai ter que entender o seguinte: não, só um pouquinho, eu não preciso jogar em todas as posições, mas eu vou Hum. escolher aquelas que têm a ver comigo. E aí, por exemplo, daqui a pouco você percebe o quanto que eu estou gerenciando o meu tempo só aqui fazendo, investindo no, né, querendo aparecer e fazer conteúdo, e nananã, e daqui a pouco a minha saúde está indo lá pro dedo do pé. Daqui a pouco meus relacionamentos, daqui a pouco eu nunca mais saí com uma amiga porque eu só falo virtualmente com as pessoas. E de repente essas pessoas que eu conheço virtualmente são tão voláteis porque elas estão comigo se eu apareço. Se elas não estão comigo, se eu não apareço, elas não estão comigo. Então eu quero essas pessoas para perto de mim, entende? Sabe que eu vou falar uma coisa? Eu tô fazendo esse exercício aqui com vocês, tá? Eu tenho, às vezes, problema para dormir e também já tô entrando na menopausa. Desde outubro, que eu comecei a diminuir essas coisas, eu tô dormindo melhor. Exato. Ó, é, é bem isso. Eu tô dormindo Mas melhor. Mas se a gente for entender, é necessário esse movimento. Por quê? Porque a gente não vai conseguir sustentar. A forma como a gente está lidando com essas redes, com esse ritmo acelerado, e essa ânsia, essa urgência, essa angústia, a gente não tem sustentação. Óbvio que vai dar tilt, né, galera? E se Tá, você tá sendo. frequenta outras redes que não são o Instagram, tipo Threads, ou até, por exemplo, YouTube ou Substack, que é uma rede maravilhosa que eu descobri agora com uma amiga minha, Maravilhosa. que é escritora, e eu tô ali no Substack, tô, né, entendendo como é que funciona, porque ali eu me identifiquei muito ali com aquela rede. E o YouTube é a minha favorita, né? De longe, assim, é a que eu mais gosto de estar e de interagir e de produzir conteúdo pro YouTube. Me dá tesão, me dá prazer fazer. Mas o Instagram é aquela coisa que eu tô porque me disseram que eu tinha que estar. Senão nem estaria. Vou ser bem sincera com vocês, sabe? Agora, você vendo, assim, e se você observa outras redes, existe essa crítica em relação ao formato do Instagram, do Facebook, do Do TikTok, TikTok. que virou, por exemplo, assim, anúncio, 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 anúncio. Não sei. Eu não vejo mais ninguém que eu conheço. Eu abro meu feed, é só alguém tentando vender alguma coisa. Então, isso Shopping. esgota. É um shopping. Sabe como é que eu me sinto? Às vezes, lembra, sabe aquela coisa que tu tá com o controle remoto ali, tipo, trocando de canal, assim, e daí tu vê, trocando de canal e é só anúncio, só anúncio, só anúncio, trocando de canal. É aquela abertura do Clube da Luta, que o Edward Norton tá ali com insônia, não consegue dormir, Sim, e ele sim. tá ali trocando de canal, trocando de canal, trocando de canal, e é só anúncio, só produtos, Não, bobagens que ele não vai eu conseguir. acabo. Eu utilizo muito para isso, porque, por exemplo, com criança, né? Ver promoção de roupa, tênis, é só você jogar em algum momento, na segunda-feira, a semana inteira vai aparecer aquilo para você. Então, assim, é bom. Então, assim, eu uso muito nisso, e de notícia, de tal, mas, assim, eu também tô cansada do formato do Instagram. E a gente já conversou isso aqui, eu acho que uma vez. Hum, Que do, sei lá, na primeira temporada, eu acho que a gente conversou. E aí, vai ser sempre o Instagram? Como é que Uhum. vai ser? Porque da mesma forma que o Facebook foi aquele boom, e hoje a maioria das pessoas, a maioria não, mas muita gente nem tem mais Facebook, eu nunca nem trabalhei no nem Facebook. eu. Agora é o Instagram. Ah, eu tenho que ir pro TikTok, então, porque você tá vendo, muita gente do Instagram vai pro TikTok, né? Uhum. Eu nem consegui, eu não consegui. Né? Fazendo aqui agora, né, uma análise, assim, olhando mesmo essa linguagem simbólica, astrológica, se a gente for pensar, esse Júpiter em Gêmeos pode ter aumentado bastante, né, Bastante. ter colocado esse excesso de informação e tá levando a gente para um cansaço, um cansaço, um cansaço. E se você for ver, Júpiter vai entrar em Câncer na sua exaltação. Câncer traz o simbolismo da família, dos amigos O próximos, introspectivo. é mais Do que te acolhe, né? Do acolhimento, né? Da nutrição, do que te nutre, na verdade. Câncer tem a ver com nutrição, com aquilo que te nutre. Mas é interessante você parar para pensar que é meio cíclico isso que você está falando, porque é uma alta exposição que te faz exato, repelir. É Uhum. que nem se você exatamente. pegar muito sol num dia, no dia seguinte você não vai conseguir, Esse é o ponto do Júpiter né? em Gêmeos, né? Então trouxe esse ano especialmente trouxe um boom assim. Foi. E aí, claro, a informação cansa, mas logo depois entra em câncer, né? E câncer, ele traz o quê? Ó,
Júpiter tem essa simbólica da prosperidade, do Uhum. crescimento, da expansão. Então, onde é que está realmente a tua prosperidade, o teu crescimento? É família, o que te nutre, é ali o que te alimenta, não é para fora, né? Então, eu acho que a gente pode ir muito nesse movimento de introspecção, de voltar mais às nossas raízes. Claro, isso vai levar um tempo, isso é uma Sim, simbólica, sim, mas sim, eu acho sim. que a gente se Mas encaminha é mais. fazer o coletivo pensar também Isso, dessa porque, forma. porque Júpiter e Saturno, eles estão ligados a processos mais coletivos, né? Eles estão, eles, Sim. claro, são importantes no mapa individual, mas eles são muito mais processos coletivos do que individuais. Então, essa questão, essa analogia que tu está fazendo, Mila, é justamente o pensamento que eu tenho também. É tipo, o que é riqueza para mim? Às vezes Exato, a é o riqueza é tu ter um corpo saudável. A riqueza é tu te alimentar bem, comer comida de qualidade. Quantas vezes em 2024 eu comi na frente do computador trabalhando, que nem né, uma louca, e depois olhar para o prato e pensar, meu Deus, eu nem vi que eu comi, sabe? Isso não é vida. Deu porque isso é bom, isso é saudável. Não, né? Uma hora a conta vai estourar se eu continuar assim, uma hora a conta estoura. Então, Esse Júpiter em Gêmeos coloca a gente absolutamente fora do câncer, que é mais ali o teu lugar, a tua família, os amigos O próximos, teu o que te núcleo. alimenta, do teu núcleo, da tua raiz, né? Então, esse movimento, acredito que ele vai vir, esse cansaço. Ai, não aguento mais ficar me expondo, ficar mostrando, né? E aí acredito sim que vai ser esse processo, que a gente não sabe para onde vai chegar, mas a gente eu tanto é que acredito é que a gente só vai caminhar. analisar o quanto que as interações estão diminuindo nas redes sociais. Quem trabalha com Sim. rede social sabe o quanto que as pessoas elas estão zumbizando, elas só estão circulando ali, mas elas não interagem mais. É só aquela coisa, Não, passa para frente, passa para frente. Ninguém mais interage, ninguém mais escreve, ninguém mais curte. Isso diminuiu bastante, porque o interesse das pessoas em interagir também tem um limite, cansa. Tem uma hora que cansa, sabe? Então eu vou interagir com os meus. cansa. Não, se você passar um carrossel, um segundo já, pronto, já muda. É muito, cansa. Qualquer Não, coisa e cansa. perdeu o intuito da troca. Aham. Não, Sabe por quê? Eu fiquei pensando agora de aqui de novo. Ontem foi interessante. Vocês sabem a Bárbara Ariola, aham, astróloga aham. também. Eu vi um negócio dela e eu vi que ela mora no Rio. Eu também sou do Rio. Eu falei, nossa, achei que era. Aí eu fui e falei, nossa, achei que você era de São Paulo. Ela, não, eu moro no Rio. Houve ali uma troca. Eu falei, eu também sou do Rio. Ela, poxa, quando vier, vamos tomar um café. Isso é legal. Uhum. Com Agora, certeza. quando você vai para o que nem hoje apareceu aqui para mim, Virgínia faz uma festa, Virgínia, aquela mulher que eu não sei nem de onde que ela aparece, mas esse nome vive, faz uma festa para comemorar os seus 50 milhões de seguidores. Ah, é tipo, oi? É uma É, loucura. E o então, que que ela faz? Eu não sei. Eu diria que é uma loucura. É uma Eu não loucura. sei o que ela faz. É mas isso preciso que aí a é gente, algo como comunidade, a gente vai ter que dar um E o crash. Instagram tinha isso da troca, de você encontrar a pessoa que, pô, aquela amiga que estudou contigo, na faculdade e sim. foi morar fora, sabe? Sim, Então você eu tinha essa, entrei no Instagram lá em aproximava. 2011, sei lá, 2010, 2011, quando começou, para entrar em contato com uma grande amiga minha da época que a gente estagiou juntas e foi morar na Alemanha. Então era para trocar mensagem com ela, para saber o que estava acontecendo com ela. E hoje em dia isso não faz mais, né, Não, e sentido. aproximar, assim, a gente é um fato, a gente aqui também, tipo, cada uma tá numa parte do país e a gente se aproxima. Essas coisas são legais, só que virou uma coisa tão comercial, É. tão grande, que perdeu sentido. Virou uma troca só comercial e não mais uma É uma troca troca de relação, comercial. relacional. Aí, outro dia eu também estava vendo, que aí eu não vou falar o nome, um de um astrólogo que eu sempre achei interessante, só que quando, aí eu parei para ver o vídeo, que o vídeo sempre me atrai. Aí no final já aparece um link, eu falei, caraca, tá fazendo uma propaganda, gente. Nada contra, ele tem que pagar os boletos dele, ok. Mas assim, É bem. não E sei, eu só achei lembrando, estranho. Era uma e propaganda só, de camiseta, total, e só lembrando, sabe? a primeira rede que surgiu, que foi o Orkut, foi justamente no intuito de conectar as pessoas, os grupos. Sim, as E hoje a gente comunidades. está em uma direção.
E a gente está em uma direção absolutamente contrária, cada um na sua, é difícil interação, é difícil encontrar sua tribo. Uhum. Então, eu acho que esse Júpiter em Câncer aí tem esse processo da gente retornar às raízes. Detalhe, o Orkut, que você me lembrou bem, trazia aquela coisa de aproximar as pessoas, Uhum. né? A rede social virou um negócio que está causando transtorno mental nas pessoas. Exatamente. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, porque senão as pessoas estão escutando aqui, e é bom, né? É bom mudar, é bom ter esses movimentos de mudança para a gente questionar Sim. mesmo. E às vezes lembra que Saturno em Áries, Áries é um signo que ele é um planeta, é um signo que é conectado a Marte. E o Marte, ele é de romper, né? Então, assim, às vezes é romper uma estrutura, é pegar uma estrutura que já está defasada e É pegar bem lá literal. e, exatamente, romper. Então, por isso que tem uma questões também mais tensas ligadas a 2025, tem pessoas que estão, né, fazendo na astrologia mundial algumas previsões um pouco mais complexas, justamente pela questão de quedas de estruturas já pré-estabelecidas e conhecidas na sociedade, né? Porque Saturno em Inclusive, Áries vem com esse recado, primeiro agora em 2025, para consolidar lá em 2026. Mas, por outro lado, a gente tem também uma retrogradação da Vênus em 2025, que acontece no sim. primeiro semestre do ano ali. Eu tenho aqui entre o dia 1º de março e 12 de abril, que ela fica nesse tete-a-tete na área de Ah, peixes mas ela e de dá uma Áries. mordida, depois ela sofre, É, né? sofre, dá um Exatamente. beijinho, Ela vem né? ali, quando ela vem lá, né? Não, não, ela vem de um momento mais intenso, né? Meio um quero porque quero, daqui a pouco ela fica fofa, romântica. Aí ela fica fofa. Passagem dela por ali, me corrijam se eu estiver errado, mas a passagem dela por ali vai coincidir com o último eclipse solar Sim, de. sim, de 29 de 26. março a gente tem o último eclipse em Áries, e aí o que que vai ter ali que é interessante, né? Isso até eu trago nas minhas previsões por ascendente, né? Março, a gente tem um babado forte ali no final de março, que é o último eclipse em Áries, que acontece no dia 29, a retrogradação da Vênus entre Peixes e Áries, e a retrogradação do Mercúrio entre Peixes e Áries ao mesmo tempo. É no dia No mesmo momento, 14 assim. de março, é No isso? mesmo momento, o eclipse de Áries é vinte Não, e não, nove de não, março. não. É 29 de março, o eclipse 9 de de Áries. março. Ah, tá. E aí esse eclipse vai fechar, é o desfecho de todo aquele processo ali que aconteceu nesse ano de 2024, é o último, né, Uhum. fechando ali. E o que é interessante, né, quando a gente tiver esse eclipse, essa Vênus que vai estar em Áries, vai estar sob comando de Marte em Câncer, Exato. né? Então tem também uma relação dos eclipses, acredito, com esse Marte em Câncer, né? Os signos Áries, Câncer, a gente estava falando sobre isso. Áries, Câncer vão estar bem demandados Uhum. esse ano de 2025. E os eixos do eclipse, porque a gente vai ter o último eclipse em Áries e Libra, e depois a gente começa a toada dos eclipses em Peixes e Virgem, né? Exatamente, daí é Mercúrio e Júpiter na jogada, né? E é interessante porque os primeiros eclipses que a gente vai sair dessa faixa Vênus e Marte, porque a gente vem ali dos eclipses Escorpião e Touro, que era Marte e Vênus, daí a gente entrou Sim. nos eclipses Áries Libra, que é Marte, Vênus, e agora a gente entra num eixo que é Júpiter-Mercúrio, completamente diferente. E o legal também é que tem uma conexão temporal, né? Porque se a gente pensar que Peixes é um ponto do nosso mapa que já está sendo estimulado desde que Saturno entrou ali em 2023. Então, não é uma historinha completamente nova, mas um eclipse traz aquela virada de página, né? Às vezes aquele negócio ali, Saturno, a coisa está um pouquinho mais lenta, tem obstáculo, tá remando, tá difícil. Aí vem um eclipse e vum, daí acelera o processo. É, então eu acho que Saturno entrou em Peixe em 2023, março de 2023, Isso. né? E Uhum. aí tem 2024 e aí em 2025, olha só, Saturno ainda vai estar em Peixes, 2025 vai ter o eclipse ainda em Peixes Virgem, acelerando o que tem que acelerar para resolver o que tem que resolver. E aí, o Saturno ele vai estar em Peixes, depois ele vai para Áries, mas ele volta para Peixes. Então continua ainda esse processo Isso. no eixo Virgem Peixes aí, né?
E é um eixo que vai ser estimulado até 2027, né? Então, É assim, é uma 2027. coisa muito interessante prestar atenção, já começar a prestar atenção agora, no primeiro trimestre, com essas retrogradações ali, né? Da Não, Vênus, do e Mercúrio, o os eclipse. nodos saem dali já agora em janeiro, não é? Sim, Aí dia 31, eu acho, né? Os 29 de nodos, É, janeiro. sim. 29 de isso, janeiro. Já isso, muda para 29. peixes. Uhum, Se a gente, dentro desse contexto que a gente está conversando aqui, é interessante você perceber porque os nodos, os eclipses, eles vão acontecer no último eixo, peixes virgem, virgem uhum, peixes, né? uhum. Então vai ter e Saturno vai entrar em Áries. Olha quanta coisa fala para a gente que tem um processo que meio que finaliza, digamos assim, para É iniciar fechamento processo de fechamento para iniciar um outro processo, e a gente está nessa do ápice da exaustão, do Isso. cansaço, do tipo assim, gente, a gente vai ter que achar um jeito aí de E lidar com essas aí, questões. isso me lembra muito o nosso episódio do final da temporada anterior, quando a gente falou das previsões para 2024, de apertar os cintos, o jogo de cintura, que é justamente isso. É um momento de transição que já vem vindo, que ficou mais, digamos, mais agitado em 2024, mais evidente em 2024, essa transição. E quando eu falo em transição, é aquela coisa assim, ó, tá alguma coisa que não está certo ainda, que não está consolidado, mas eu sei que tem que mexer, eu sei que tem que mudar. Não, Eu a meio que gente vou até sabe que vai aceitando. acontecer, mas Isso, o tempo estava isso. muito. Isso, intermitente, volátil, eu Uhum. meio que eu vou aceitando as coisas, né? Vou ajustando as melancia na carroça conforme ela vai andando, e malabares, né? Malabares, e Vai daí ajeitando que nem os tomates ali isso, amontoados no perfeito, mercado. perfeito, perfeito, né? E aí, quando entra 2025, eu tô no meio desse processo, mas aí depois eu vou ter o quê? Um Saturno que vai mudar de tom, um Júpiter que vai ir para um também cardinal, os dois vão ficar cardinais, e os eclipses é que vão sair dos cardinais e vão entrar nos mutáveis. Então, é uma coisa que ainda não finaliza total, mas ela acelera bastante. Então, é interessante a gente observar. E aí, né, é começar a perceber o que de repente já não faz mais sentido carregar ao longo de 2025, né? Porque é o que vai começar a mostrar muitas vezes aquilo que já não faz mais sentido, aquilo que já passou, né? É um outro momento, é um outro contexto. E a gente entra 2025, a gente sai de 2025 completamente diferente, né, no segundo Total. semestre. O que é que É me muito vem, doido. assim, né, colocando na minha vida, assim, tentando traduzir isso de forma mais objetiva, de fato, da forma como hoje eu conduzo o meu trabalho, da forma como eu estou fazendo, eu sei que eu não vou conseguir sustentar. Uhum. Porque é muita coisa do tipo, ai, é porque tem que colocar conteúdo nas redes, é porque tem que entrar em contato aqui, é porque tem que dar aula, é porque tem que produzir conteúdo, é porque tem que fazer não sei o quê. Blá. Dessa forma, eu sei que eu não vou conseguir, não vai ter sustentação de longo prazo. E isso é independente de eu gostar ou não, isso é independente de eu sustentar ou não, esse formato, ele me impede muitas vezes de ter uma vida saudável, digamos assim, né? Por quê? Porque a gente está num contexto que exige isso, A que gente não exige essa desliga. presença. Então, o que é que eu entendo pela minha vida, né? 2025, claro, vou continuar construindo meus projetos, mas olhando para uma possibilidade de, em algum momento, eu ter que filtrar, sabe assim? Eu tenho que investir em uma coisa, sabe assim? Eu tenho que pensar, porque essa pulverização de coisas eu não vou dar sustentação para E isso é isso. muito legal que tu falou de questão da pulverização. Eu queria pegar exatamente esse gancho, tá? Vou pegar esse gancho agora, tchum, para cá, porque Virgem, ele disseca as coisas, ele E pulveriza orgânico. para depois fazer a síntese. E aí na Hum, síntese tu vai no detalhe, tu vai no ponto, tu vai no foco, tu vai no que funciona. Não, Então, e é justamente aqui, tá funcionando pra mim? Sim ou não? Se não tá, é realidade, minha filha. Não é passar paninho, achar que, ai, mas não sei o quê. E sem se importar tanto com o que a fulaninha tá pensando, com o que a blogueirinha não sei o quê, com que não, sabe, diminuir o barulho externo do que os outros estão fazendo. Isso é uma coisa legal também de Júpiter em Câncer, né? A água é mais assim receptiva, é mais pra dentro. Então diminui um pouco o barulho externo e tu encontra algo dentro de ti. Esse é o meu rumo, esse é o para meu olhar para dentro. exato.
É isso mesmo, porque a gente. Hoje mesmo eu estava vendo um post desses marqueteiros digitais vendendo curso, faça isso, faça aquilo outro. E aí a pessoa lá estava falando assim: ai, como é que você está reclamando que você tem que produzir conteúdo por 3 horas se você ficava 3 horas no ônibus e não sei o quê? Faça, gente, como é que essa galera tá tendo essa. E aí você entra no lugar de culpa, né? Você faz, nossa, realmente, eu ficava 3 horas no ônibus e agora eu tô 3 horas produzindo um conteúdo que eu gosto, eu devia estar agradecendo e tal. Mas não é essa a Não é lógica, essa lógica sabe? nem um pouco. Lógica, gente, sabe, não faz sentido isso. 3 horas no ônibus é uma coisa, 3 horas produzindo conteúdo é outra, é outro tipo de cansaço, é outro tipo de entrega, é outro tipo de exaustão. Não, não Não tem tem comparação, Não. né? como. Então, as pessoas estão dizendo, ai, você está reclamando de um cansaço, mas antes estava bem pior, você trabalhava CLT. Não é essa a lógica que a galera está levantando, sabe? Porque eu faço, gente, essa galera tá pirada. É, Então, eu acho que essas coisas que as pessoas vão começar a dizer, não. Não, deixa eu falar uma coisa. A Rô trouxe, pegou esse negócio do pulverizar e trouxe do virgem, porque eu até eu tenho uma filha sol em virgem, né? Que não é virginiana, é sol em virgem. E é uma coisa muito interessante a gente parar para pensar que o virgem não é aquela. Todo mundo, é chato, porque Não, gosta tem de nada a ver tudo com isso. ajeitadinho, é metódico. Não sei o quê. Não, eu gosto muito de ver também as pessoas com o ascendente, né, em virgem, que na realidade o virgem busca a funcionalidade, Exatamente. né? O funcionar de uma forma saudável. Tanto é que tudo que você for ver ligado ao meio ambiente, questões saudáveis, tem uma conexão com o Virgem. Então, uhum. assim, é de tentar que as coisas funcionem num fluxo natural. Então, É o assim, eu signo da gostei. colheita, né? É aquele que É, para a colheita e vê, não, isso aqui é próprio para o consumo, isso aqui não é próprio para o consumo, isso aqui é saudável, isso aqui não é saudável. Então ele separa as coisas, mas para dar sim, utilidade para as coisas. Isso não é ser chato, isso é ser produtivo, né? E produtivo de verdade. Porque funcional mesmo. Uma coisa que é você isso, otimiza o seu tempo de exatamente. uma forma bem aproveitada. Senão, Eu o que vejo acontece? Tu tá trabalhando 20 horas e tu tá para ter resultado, assim, sei lá, de uma coisa. Isso não é produtividade, isso é desperdício de tempo. É, eu vejo virgem muito como processo de reciclagem, sabe? Sabe os resíduos? Tipo, Sim, aqui, recicla isso aqui, funciona, isso aqui não funciona, isso aqui é bom, isso aqui é útil. Então, e eu acredito que a gente está completamente fora, a gente está produzindo muito, 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 sem resultado, muito, não, porque tem que falar, tem que aparecer, tem que, né? Então, acredito que esse processo também de virgem peixes, que tantas pessoas falam sobre o lado espiritual, não sei o quê, não, eu acho que é do tipo assim, ó, você está sendo útil de que forma? De tudo que você está fazendo, o que que realmente está funcionando, né? Ter esse poder crítico, né? E se a gente pensar no peixes como o ideal, a Ideal. idealização, a romantização das coisas, tanto é que a exaltação da Vênus, né, que é a romantização da vida. Então, pegar o ideal e o real, que é virgem, então é justamente esse eixo, tá? Entre o ideal e o real, o que está funcionando? Entre o meu sonho e o meu projeto concreto, como é que o que eu preciso fazer para chegar ali onde eu quero? Então, é justamente entre a realidade, entre a expectativa e a realidade. Onde é que eu estou nesse caminho, né? exato, foi certeiro isso. Porque assim, quando a gente pensar que o nó do norte tá em peixes, né? Uhum, Tem Uhum, essa questão também. Vamos sentir mais as coisas. uhum. uhum. Tá automatizado, tá muito focado Robotizado. numa produção que não é palpável, não é possível, não é Uhum. eficaz a longo prazo, ela não vai funcionar. Uhum. É interessante. E a gente tá Mas, vendo isso, né, gente? As pessoas com altas expectativas, do tipo, eu quero começar a trabalhar e eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar 10, 15, 20, 30 mil Não. reais por mês, assim, de uma hora para outra, eu vou, né? A gente tá vendo essa coisa meio louca, né, acontecendo assim. Eu atendo muita gente trazendo essa expectativa e eu me coloco no lugar de dizer assim, ó, amiga, não é assim, não é assado, né? Mas isso, as pessoas, elas estão, não mais, eu acho que elas compraram mais esse discurso antes, mas eu acho que a gente vai chegar no momento de dizer assim, galera, pé no chão. Aham. Pé no chão.
preço disso, você quer ganhar 100 mil, 50 mil por mês, aí 1 milhão, plaquinhas de 1 milhão, não sei o que, faça 1 milhão. A que preço? A que custo isso, né? Não, Então, acho que a quem galera já diz que tu pode chegar a fazer 1 milhão realmente faz 1 milhão? Tipo, né? Tipo, eu, não, eu cada vez acredito menos nas coisas que aparecem para mim que são patrocinadas, né? Então, assim, tu sabe que tem um interesse ali também, então não é bem assim, né? E eu Não é acho que bem esse assim. eixo peixes virgem. é, esse cair por terra, eu acho que vai dar uma paulada na gente, sabe? Eu Uhum. acho que Mas cada vez assim, mais a gente optando mais pelos simples, pelas coisas Isso. simples, funcionais. Para mim, o meu Martin Virgem adora isso, né? Adora. O meu mantra, eu acho que eu já falei aqui num outro episódio, é aquela música da Legião Urbana, Os Índios, né? Quem me dera ao menos uma vez que o mais eu vi. simples fosse visto como o mais importante, né? É Para isso. mim é Né? isso. Então, gente, assim, finalizando, eu tô vendo esses movimentos muito no meu mapa demais, no meu mapa, o da Fernanda, tá fazendo tudo muito sentido. Mas, assim, num geral, vocês acham, eu não sei, eu tenho essa perspectiva, a gente estava falando antes também, que o ano começa ainda mais tenso, mas que para o segundo semestre eu acho que a gente tem uma não é Uma poss- melhor assim, porque não vai fazer mágica, mas eu Uhum. acho que talvez tenha uma percepção mais geral do que a gente realmente quer, acredita, e acho que as pessoas podem se sentir talvez mais confortáveis, a gente pode se sentir mais confortável com isso. Talvez mais E não confortáveis em romper aquilo que não faz mais sentido, né? isso, e não Aquela tão coisa, só ficar no questionamento, a isso, indecisão, não sei o quê. Eu isso. acho que Daquela coisa de, às vezes tá muito pensamento, daqui a pouco chega ali e fica muito claro, né? Tipo, muito claro, não, não, é, peraí, é isso, é esse o meu momento, é isso que eu quero. E aí, claro, não tô dizendo que não tenha dor no processo, né? Porque daí tu ah, vai ter que sempre fazer tem. corte, vai ter que, né, entender limitações, É. mas pelo menos vai ter mais clareza de por que que tu tá fazendo isso, né? Isso eu acho que sim. O Júpiter em Câncer ali, Acho que sim. acredito que sim. Vai dar essa E clareza. assim, e quem tem, né, esses signos que a gente falou mais aqui, no ascendente ou também no ascendente da revolução solar, acho que fica ainda mais latente, né, perceptível, todo esse processo. Eu tô no meio desse lava-roupa aí. Eu tô sendo virada, eu tô bem por aí. Eu estou muito por aí. Vocês estão ou não? Eu Vocês tô estão? e eu percebo o seguinte, que uma coisa que eu me dei conta, e estava refletindo isso há alguns dias já, que essa passagem de Saturno pela minha casa 5, né, que é a minha área de peixes, ela me tirou um pouco o, o sabor de aproveitar as coisas que eu gosto. Sabe aquela Olha, coisa assim, tipo, tirou um pouco a cor do. E aí eu percebi que foi um ano de muito trabalho, mas que eu quase não vi filmes, que é uma coisa que eu sou uma cinéfila inveterada, que eu quase não me encontrei com amigos, que eu quase não dei o devido valor para as relações, para as pessoas próximas. Eu fiquei muito fazendo uma coisa só, trabalho, 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 vou lá, vou fazer, vou... E eu perdi os meus hobbies, perdi a minha, sabe aquela coisa de sentir prazer na vida, sabe? E eu Sim. me dei conta assim, olha, tá na hora de eu resgatar, de fazer a meditação que eu gostava de fazer de manhã. Nunca parei com exercício, com coisas que são hábitos saudáveis, porque isso é uma coisa que eu vivo fazendo há bastante tempo. Mas hobbies mesmo, assim, fazer por diversão, fazer por criar, não criar porque não, eu sou muito criativa, mas eu vou criar e vou produzir. Não, vou criar só por criar, de repente, experimentar, fazer coisas sem compromisso. E eu senti que isso foi uma coisa que me fez falta em 2024. Olha olha, que você interessante. falando isso, me veio também, semana passada, me veio exatamente esse pensamento. Gente, eu parei de ligar para minha família, para meu pai e minha mãe, porque não tenho tempo. Meus amigos ali mais próximos é sempre do tipo assim, não tenho tempo, gente, demoro a responder as mensagens no grupo, porque quando eu tenho tempo eu tô exausta, eu não quero falar com ninguém.
Então, olha o processo que vai lhe deixando muito isolada, muito desconectada, né? E nós, seres humanos, nós precisamos, nós vivemos em coletivo, em grupo, em troca, né? Faz parte da nossa essência, da nossa natureza. Então, todo esse processo que a gente vem vivendo, vem desconectando a gente da nossa essência, da nossa raiz, de nós mesmos. Então, Sim. é, eu vim nesse pensamento essa semana, justamente essa semana. Tipo, gente, eu preciso voltar a ligar para meu pai e minha mãe. Eu preciso. Eu passo uma semana sem falar com minha mãe e com meu pai, como assim? Então, isso eu sei que vai começar a me pegar mais. É Olha exatamente que isso. interessante, para quem está ouvindo a gente. A gente faz um briefing antes de entrar aqui, né? Mas a gente não falou sobre essa questão do tempo. E você viu como esse negócio do tempo permeou toda, essa nossa conversa aqui agora? E é impressionante como você vê que o movimento é geral, né? Outro dia, eu sou muito aceleradinha, eu sou muito, tipo, não, eu tenho que acordar a tal hora porque eu tenho que chegar lá, então eu tenho que sair 15 minutos antes. Eu sou muito com horário. E a minha filha, que com filho também a gente aprende que é uma beleza, outro dia eu falei, não, então, vamos tomar café da manhã até tal hora, porque depois tem o almoço, não sei o quê. Aí ela me olhou, mas a gente não tá de férias? Ai, Por que que não, por que que tem um horário, mamãe? Aí eu falei, ela falou, você vai trabalhar hoje? Se eu ia atender de tarde? Eu falei, não. A gente só não vai não sei aonde. Eu falei, é. Aí eu falei, filha, você tá certa. Mas assim, às vezes tem que ter horário para você comer. Mas ela tava me questionando por que que eu tava toda. E aí eu cronometrando. parei para prestar atenção nisso dela, que realmente tem coisas às vezes que eu saio correndo, eu não tenho a necessidade de correr, mas eu saio correndo. É, é exatamente isso que acontece. Gente, a gente tá nesse processo. E é isso que está gerando a exaustão e o cansaço. Porque mesmo quando a gente não precisa, a gente está adaptado, a gente está se adaptando a viver em urgência, em pressa. Totalmente. Eu acho que esse Saturno em Ares vai ter muito para ensinar para a gente. Muito sobre o tempo, né? Lá vem o Saturnão, né? Ainda bem que o Júpiter vai fazer milagres, não tô brincando agora. Só para dar uma brincadinha. Gente, mas é que eu sempre falo isso também. Ainda bem que existe o Saturno, sabe? Ainda Ainda bem, bem que existe o Saturno. ainda bem, pelo amor de Deus. Porque a Vai, gente vai, quebra a carinha e aprende. vai É ensinar. isso. Então, Pois, vamos finalizar o nosso ano, gente. Ai, muito obrigada pela parceria. muito obrigada. Eu fico muito feliz de a gente estar alimentando sempre esse projeto, porque aqui é onde é um prazer, realmente aqui a gente está falando, né? Independente se a pessoa está ouvindo ou não, a gente está aqui porque a gente quer, porque a gente gosta de estar falando. Quando a gente se encontra, a gente traz essas nossas angústias e também compartilha, né, nossas alegrias. Então, eu acho que é muito importante a gente estar nesse projeto, se conectando nesse lugar, né? Sim, esse Nesse projeto, vamos falar o que a Mila falou no off também, esse projeto, ele anda e ele existe por causa da Rô. Porque a completamente, Rô toca todo, absolutamente. tudo praticamente, a criatividade, a arte, vai tudo para Rô, porque eu e a Mila a gente não dá a menor conta disso. Menor Assim, conta. esse projeto, e é uma delícia fazer, assim, a gente fica gravando, cronometrando, porque senão a gente é capaz de ficar aqui 2 horas Com falando. certeza, com certeza. Ai, gurias, vocês não querem me fazer chorar no último episódio de Ah, 2024? chora, chora, chora! Não! Mas eu recebo com muito carinho. Eu lembro que esse projeto começou porque eu e a Mila começamos a conversar e a Mila falou que queria fazer um podcast e eu tinha um podcast, que era um podcast solo, que era a Roberta Astrologia. E eu fiquei pensando, eu tô cansada de fazer as coisas sozinha, eu quero fazer com É, parceria, né? Aí eu chamei, Mila, vamos fazer juntas? E a Mila, posso chamar a Fê? Né? E eu, claro! E foi muito legal, né? Daí foi aquela, tipo, muito, porque o que a gente já Muito. cresceu juntas aqui, o que a gente já conversou, o que a gente. E eu acho que 2025 a gente vai ser astrólogas muito melhores do que nós somos em 2024, porque a gente vai ir muito mais direto e reto ao ponto, fazendo aquilo que a gente gosta do jeito que a gente sabe fazer, né?
e não se Exato. preocupando tanto Novidades. com Então, limpando os excessos. Vamos aproveitar essa questão virginiana e vamos limpar os excessos aí. Vamos limpar os excessos, né? Boa, perfeito. Então, boa. muito obrigada em praça pública aqui, especialmente a Cor, que Sim. está construindo essa identidade. A você, Fê, muito obrigada, meninas. Quando eu tô, tipo assim, quase caindo, eu não, as meninas. Então, eu também pensar que tem pessoas como eu que querem trazer a astrologia para um lugar de seriedade, né? Não sou eu só a Exato. doida do rolê. Não, se tu tá louca, tu não tá louca sozinha, tá? Nós somos as tuas Tamo junta. companheiras. Muito obrigada, feliz Ai, ano para todos nós, boas Para festas. todas nós. boas Que a E não gente se festas para consiga passar por esse comecinho de forma consciente, né? Que a É, gente vai encontrar os resultados lá na frente. exatamente. É aquela coisa, respira, né? E lembra, né? É só um pedacinho da história, né? Tem mais, né? Exatamente. É só o comecinho da narrativa. Meninas, Exato. voltamos à nossa temporada 3 ali no Ano Novo Astrológico, é pode isso? ser, voltamos no novo ano Ah, astrológico, sim. né? Já Que estava daí a assim, gente oi? volta em março. E aí, novidades, porque antes, né, claro, antes da gente voltar a gravar, a gente vai se reunir, vai conversar e 2025 vamos trazer mais cases reais aqui para o nosso Com certeza. podcast, tá bom? Isso. Tomara que a gente consiga fazer isso. Acho que vai ficar bem legal. Beijo, obrigada. Tchau. Feliz ano Tchau. novo! Feliz ano novo! Um Novo brinde, um mundão, brinde, né? um brinde. Gente.